O James Gunn, ele queria uma trilogia, ele conseguiu uma trilogia. Você não conferiu o Guardiões da Galáxia Volume 3 no cinema, você pode correr pro streaming porque já estreou. E olha, vale demais. Filmaço. Em muitos aspectos, o filme é a despedida perfeita da equipe, na minha visão. E prepara o lenço porque são fortes emoções. Filmaço, né? Mesmo assim, o povo quer saber, é possível Guardiões da Galáxia Volume 4? Os atores topariam? O que o James Gunn acha disso? Quem faria parte da equipe? As respostas podem estar aqui nesse vídeo. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Bom, eu gosto de contextualizar os vídeos, então eu vou repetir essa história. O Guardiões da Galáxia nunca tinha sido o primeiro escalão da Marvel. Eu já falei isso pra vocês, mas é bom repetir, né? Eles não eram nem mesmo da segundona nos quadrinhos, só pra vocês terem noção. Não era B, era lá pra baixo, lá pra C. Mas aí o que aconteceu? A Marvel vendeu os direitos de adaptação, né, dos principais personagens que ela tinha para vários estúdios. Vocês sabem dessa história, né? A Sony ficou com o Homem-Aranha, Fox ficou com os X-Men, o Universal pegou o Hulk. A Marvel ficou só com o resto. Pois é, a dona das próprias coisas ficou só com o resto, porque vendeu tudo. Sabe, ela ficou só com o que ninguém quis comprar. Homem de Ferro? Eu não queria comprar Homem de Ferro. Guardiões? O que é isso? Eu não sabia o que é isso. Mesmo assim, a Marvel mostrou que dá pra fazer coisas muito boas com qualquer material. Basta ter vontade, basta ter talento e vamos dar crédito pra quem merece. James Gunn, porra, galera, ele foi uma baita escolha pra ser o diretor de Guardiões da Galáxia. O cara chegou com um jeito todo especial de fazer filme. Pô, levantou a bola da equipe e hoje o grupo tá aí, com a trilogia redondinha nos cinemas. O que é raro. Mas, eu pergunto, acabou? O que é bom dura pouco? Vamos tentar entender o futuro dos Guardiões da Galáxia nos cinemas. Antes responde, você gostaria de Guardiões da Galáxia Volume 4? Se sim, com uma nova equipe ou com a equipe anterior? Comenta aqui embaixo porque vai ser importante. Vamos lá. Então assim, antes de responder qualquer pergunta, eu já largo outra pergunta. E essa é pra você. O que define os Guardiões da Galáxia? Foi a mão do James Gunn, foi o elenco, é a propriedade intelectual, os personagens em si, tudo isso junto, percebe que são muitas variantes? É difícil você entender, dá até pra você dar peso a mais pra uma certa coisa aqui, né? Bom, se depender do James Gunn, acabou mesmo. O diretor declarou textualmente no podcast, esse foi o fim para nós, a última vez que as pessoas verão esse time dos Guardiões. Então não adianta nem fingir surpresa, todo mundo já imaginava, né, que ele fosse falar isso. Pô, lógico, James Gunn ele foi demitido da Marvel, ele voltou só pra esse projeto. Agora ele já é tipo o Kevin Feige da DC, ele é o chefão da DC nos cinemas. Ele não vai ter mais tempo também pra dirigir nada pro Sam. Essa fase da vida dele acabou, ainda mais dirigir pra concorrente dele, que ele sabe que é. Então qualquer diretor que vier daqui pra frente vai trazer uma visão nova pros Guardiões da Galáxia Volume 4. Pode ser que seja melhor, a gente não sabe. Mas pode ser que seja pior também, a gente não sabe. Mas certamente vai ser diferente, não vai ser igual que você estava acostumado com James Gunn, que pra mim, tipo, foi uma grande surpresa agradável, entende? É um Kinder Ovo com uma surpresa agradável, não é? E o James Gunn tá de boas com isso, pra caramba. Ele mesmo disse, abre aspas, acho que desde que alguém se dedique a isso e não apenas tente copiar esse estilo, acho que pode ser realmente incrível. E há tantos diretores que eu gostaria que fizessem isso, eu amaria ver isso acontecer. E o elenco? Bom, a própria Marvel confirmou que o Star-Lord retorna, o Senhor das Estrelas. Chris Pratt tá para jogo dentro do CM. Ainda assim a gente viu que ele não faz mais parte da equipe, né? Porque o Peter Quill retornou pra Terra lá e muito provavelmente vai fazer parte da saga multiversal dos Vingadores. A gente vai ver ele voltando nessa grande saga. Ele é o único que a gente tem 100% de certeza que volta. Por outro lado, né, tem gente que fechou as portas, encerrou o contrato com a Marvel, né? O Dave Bautista já declarou textualmente que não volta mais pro Drax. Ele não volta. Bom, pode até voltar o Drax, a gente finge que ele tá ali, na verdade ele não tá, porque ele é aquele cara que tá sempre se escondendo. Certamente estou invisível. Bom, mas o Dave Bautista, ele disse, ele acha, né, que ele encerrou, o Drax encerrou, o personagem dele encerrou super bem, e ele acha que não vale a pena voltar como Drax só pela grana. Já Zoe Saldana declarou que já deu de Gamora também. Sente as palavras dela, abre aspas. Eu não acho que esse seja o fim dos Guardiões, é o fim pra mim, pra Gamora. Karen Gillian, na Nebulosa, declarou que não sabe qual vai ser o futuro da personagem. Ela acha que pode ser o último capítulo da Nebulosa. Paul Clementif, que a Mantis, ela deixou em aberto, mas disse que não consegue se imaginar voltando ao personagem com outro roteirista escrevendo as palavras dela, né? Pra quem não sabe, James Gunn não só dirigiu, como também escreveu os filmes do Guardiões da Galáxia. Tipo, cada diálogo era do James Gunn. Então, a Paul Clementif, ela tem até um fundo de razão, né? Como é que ela tá tão acostumada a ser o que ela é nas palavras do próprio James Gunn que ela não consegue se imaginar nas palavras de outra pessoa. Ou seja, tá muito complicado a gente ver a formação clássica dos Guardiões da Galáxia de volta nos cinemas. Tá complicado. E existem rumores, inclusive, de que o James Gunn tá carregando parte desses atores para descer. Olha isso. Lógico, nada foi confirmado, mas é sabido que o diretor é muito, muito leal com as pessoas que trabalham com ele.
Tipo, a galera que trabalhou com ele gosta dele e ele leva essa galera com ele. É o que todo mundo fala e é o que todo mundo sabe. Ele gosta de repetir atores, ele gosta de repetir atrizes. Porque se deu bem. Bom, enfim, né? Mesmo assim, o próprio James Gunn deixou uma abertura pro 4º filme. Quem viu a cena pós-crédito do 3º filme sabe do que eu tô falando. Existe uma nova geração de Guardiões da Galáxia na parada. O Rocket Raccoon tá na liderança agora, com o Groot acompanhando. Então tem um pouquinho dos clássicos ali. E é curioso aí que nem o Bradley Cooper, que dubla o Rocket, nem o Vin Diesel, que faz a voz do Groot, disseram um pio sobre o futuro da franquia. Os dois estão caladinhos, isso pode significar que eles continuam também. Então assim, completando a equipe atual, a gente tem também o Kraglin, Cosmo, Adam Warlock, super poderoso, e Phyla-Vell. Muito provavelmente a gente vai ver essa galera de novo no CM, em Vingadores de Dinastia Kang e Vingadores de Guerra Secreta. Pô, tipo, bota aí, não sei se existe como eu vou falar, mas 99% de certeza absoluta, hein? Por definição, os Guardiões da Galáxia são da Marvel. Os personagens não pertencem ao James Gunn, por mais que ele tenha feito um trabalho ótimo. A Marvel pode fazer até o volume 1000 da franquia se ela quiser. Quem manda nessa é o Kevin Feige, não é o James Gunn. Mas a pergunta final é, o público vai querer assistir? É nesse ponto que eu jogo a pergunta pra você. Você toparia o volume 4 de Guardiões da Galáxia sem o James Gunn, sem metade do elenco? Você daria essa chance pra Marvel? Ou você acha melhor deixar quieto? Comentem! E toca aqui, se inscreve no canal, estamos sempre batendo papo. Nerdisco, essa é a profissão que eu mais amo no mundo, justamente porque você tá desse lado. Se você não tá inscrito, não tá com o sininho ativado, não vale nada o que a gente tá fazendo. Então, dá esse presente pra gente, pro nosso canal.